paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo a mais um devocional. Se você chegou pela primeira vez aqui no nosso canal, já se inscreva, já deixe o seu like, já deixe o seu comentário e não esqueça, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas que você puder. Se você já é inscrito, muito obrigado de coração a você que nos acompanha todos os dias, porque juntos crescemos, juntos meditamos na palavra do Senhor, juntos estamos aqui crescendo nesse estudo que fazemos todos os dias sobre a palavra de Deus. É algo tão lindo, tão gratificante nós podermos a cada dia meditar numa palavra e ter uma nova revelação de Deus, para que os nossos dias sejam mais agradáveis, para que o nosso trabalho renda mais, para que nós possamos caminhar em intimidade com Deus, caminhar uma vida plena, ter certeza de que Deus está nos preparando um futuro de paz, pleno e abundante. Maravilha é estar no centro da vontade de Deus, encher nosso coração com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, a promessa de Deus. E é sobre isso que nessa manhã eu quero meditar com você. Guarde o seu coração. E nós podemos ler em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tenho pensado que nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos mais do que nunca guardar o nosso coração. Sobre o nosso coração e contra ele vem tantos ataques, dos mais variados, vem tantas novas ideologias, tantos novos valores que estão querendo nos colocar goela abaixo, como se diz. Percebi que sim, ao longo da caminhada, muitas vezes nós fraquejamos e permitimos que o nosso coração fosse atingido por dardos, o que nos deixou fracos, desanimados. E por causa disso, e através dessa ferida aberta, a vida, a energia se esvaiu e muitas vezes nós nos vimos lutando sem forças para nos colocar de pé novamente. Vezes em que damos ouvidos a vozes estranhas, a vozes enviadas pelo nosso inimigo, a dardos inflamados lançados contra a nossa vida. Tudo porque em certos momentos nós não protegemos o nosso coração nos momentos de ataques do maligno. E hoje nós vamos meditar nessa palavra. O Senhor me falou nesses dias: guarda o teu coração. Guarda o teu coração contra toda palavra que não edifica. Guarda teu coração contra tudo aquilo que não provém de mim. Tenho procurado saber que devo sim guardar meu coração. Vi que existem coisas que andam tão perigosamente ao nosso redor, tão próximas do nosso coração e que podem atingi-lo com muita facilidade, pois existem tantos que nos assediam dia após dia, constantemente querem assediar, querem invadir o nosso coração. Não sei se é o seu caso, meu irmão, minha irmã, mas na dúvida, guarde o seu coração dessas coisas. Guarde o seu coração da avareza, da tristeza, da amargura, das falsas palavras. Guarde o seu coração, sim, para começar, guarde da avareza. Porque o que é a avareza? É essa incapacidade que nós temos de dividir.
de compartilhar algo, algum dom com o nosso próximo. É quando a gente retém algo que serviria para o bem de outra pessoa. Isso muitas vezes nós sentimos pelo dinheiro, por coisas que temos em casa, um apego, uma má vontade de me desfazer de certas coisas que serviriam, que seriam de utilidade de um próximo, que estariam sendo usadas em favor de outra pessoa. E no futuro, talvez eu penso que vou poder precisar disso. A avareza foi chamada de idolatria também, por causa daquilo que os bens produzem em nós, em termos de consolo e conforto em relação ao nosso futuro. Muitas vezes nos apegamos tanto a essas coisas, a talvez uma roupa, talvez um dinheiro, uma oferta, que Deus já falou ao nosso coração para nós sermos generosos e darmos a um próximo, mas a avareza faz com que nós seguramos para nós, quando na verdade isso teria muito mais utilidade na vida do próximo. Esse descanso em Deus e a generosidade são remédio contra toda avareza. Crer que Deus vai prover no meu futuro. E então a palavra de Deus, ela nos exorta a lançarmos o pão sobre as águas, a distribuir à direita, a distribuir à esquerda, exatamente por não sabermos o que vai nos suceder no dia de amanhã. A palavra nos diz que sejamos generosos. Que atitude diferente daquilo tudo que nós vemos ao nosso redor hoje. E a palavra do Senhor nos diz, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, farei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Pois estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Queridos, existem leis espirituais com as quais nós estamos envolvidos e precisamos guardar. O que plantarmos, colheremos. Se falta sabedoria, peça-a. Ninguém pode servir a dois senhores. Por isso, entregue hoje mesmo seu coração aos cuidados de Deus. Totalmente Deus seja o Senhor da sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas cuide também. Guarde o seu coração da impureza. Tudo aquilo que não é puro deve ser confessado, deve ser abandonado. Podemos estar tão sujos sem perceber, pois talvez nós fomos nos sujando aos poucos, com algumas palavras que não convinham, algumas atitudes, algumas coisas que enxergamos ou que ouvimos e que foram nos sujando aos poucos. É momento de nos purificar. Precisamos nos guardar de toda forma de sujeira, de imundície. O mundo em que vivemos, as suas práticas são sujas. É imundo mesmo. Ao tocar em pessoas rebeldes, distantes de Deus, ou em coisas, nós somos impregnados pela mancha do pecado, pelo pó que estão por aí. Nós somos muitas vezes contagiados em nossa maneira de viver, em nossa maneira de reagir, de pensar, de falar, até de vestir, de comprar ou vender as coisas. Nós não nascemos para sermos influenciados pelo maligno. Nós nascemos com um propósito de influenciar uma geração.
Querido, você nasceu para fazer a diferença na sua geração, portanto não se contamine com as coisas que há no mundo. Guarde o seu coração. Muitas vezes somos influenciados através daquilo que ouvimos e vemos. E a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E então é disso que nós temos que nos encher da palavra, nos encher de louvores, nos encher de oração. E em Mateus 6 nos diz que também diz que nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Quanta coisa, meus irmãos, vem a nós pelos olhos. Precisamos saber discernir o que é bom e o que não é. O que podemos guardar em nosso coração e o que devemos afastar. Queridos, no livro de Jó, no capítulo 31, do versículo 1 ao 9, nós temos em detalhes o caminho para o pecado do adultério. Ele fala de fixar os olhos em uma donzela, no primeiro versículo. Fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria numa donzela? É olhar e depois continuar olhando. Fala de o coração seguir os olhos, depois os pés seguir o coração e então andar à espreita, esperando o momento de pecar. Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Vê aqui. Ou você pensa que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Mas o que me chama a atenção, que eu quero que você guarde hoje, fiz uma aliança com os meus olhos. Faça uma aliança com os teus olhos nesta manhã. Faça uma aliança com os teus olhos de olhar aquilo que edifica, de olhar aquilo que agrada a Deus, de olhar aquilo que vem de Deus, de olhar aquilo que te aproxima mais de Deus, e o resto, vire seus olhos para não ver a maldade dos iníquos. Nós temos duas portas de entrada que são nossos olhos e ouvidos. Dessas portas, o material coletado que entra por aqui vai para a mente para ser processado. E se eu e você não cuidarmos, vai para o nosso coração. Nesse texto de Jó fala que é assim mesmo. As coisas que presenciamos, que ouvimos, permanecem por um certo tempo em nossa mente. Fica ali remoendo, mas se nós tivermos um bom filtro funcionando, eles não chegarão ao nosso coração. Se nós tivermos o filtro de Deus funcionando, bem ativado, a nossa consciência em Deus funcionando, não chegará ao nosso coração. Guarde o seu coração. Esse filtro, a nossa consciência, num primeiro momento, ele recebe aquilo. E nós precisamos saber discernir se aquilo que nós recebemos vem de Deus, se são princípios que recebemos, e daí nós podemos armazenar em nosso espírito. E por fim, nós temos que saber com os nossos ouvidos ouvir a voz do próprio Espírito Santo, nos direcionando para aquilo que agrada a Deus. Lembre-se, somente subirá ao santuário do Senhor aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e que sem santificação ninguém verá a Deus. Queridos, em 1 Timóteo 1,5 diz: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Queridos, guarde o seu coração. Guarde também o seu coração do ressentimento.
Ressentimento é basicamente sentir a mesma coisa de novo. O mesmo sofrimento, uma mágoa, uma tristeza, uma amargura. É quando eu passo por uma situação desagradável, ou se eu ouço ou recebo algo, ao invés de perdoar e passar por cima disso como algo insignificante, eu fico pensando, meditando naquilo, e isso começa a crescer dentro de mim e se torna um problema enorme dentro de mim. Isso tudo sem levar em conta a questão diante de Deus, onde rapidamente os mal-entendidos deveriam ser solucionados e esquecidos. Um mal feito contra nós, perdoado e esquecido. Não guarde essas sujeiras, esses lixos dentro do seu coração. Não, o seu coração é a casa do Senhor, onde somente o que vem de Deus pode habitar. Aquele simples pensamento ruim passa a ser uma fonte de mágoa que se transforma numa amargura com raízes que podem gerar frutos e contaminam o ambiente e todas as pessoas ao teu redor. E isso só vai te fazer mal. Depois disso vai se estabelecendo dentro de você uma fortaleza ali no teu interior, na qual você começa a se isolar e você começa a olhar todas as pessoas com desconfiança. Não, não é assim que Deus planejou tua vida. O santo remédio para isso na Bíblia é chamado de perdão. Perdão limpa nosso coração. Perdão reata os relacionamentos. Queridos, vivendo numa congregação rodeada de pessoas falhas como eu e você, nós temos que ter um coração perdoador, saber perdoar, saber que muitas vezes teremos que perdoar falhas de irmãos, assim como eles terão que perdoar as nossas, por algum desentendimento, ressentimento que tiver. Todos os dias eu e você falhamos com alguém e alguém pode falhar conosco, mas para tudo isso existe perdão. Queridos, eu preciso ter um coração puro. Eu não posso permitir que os meus passos sigam o meu coração contaminado pela mágoa, embriagado pelas riquezas deste mundo, corrompido pela imundície do pecado, enganado pela falsa doutrina, um coração soberbo por aquilo que pensa, que sabe, altivo por aquilo que acha que tem. Eu não posso ser conduzido por um coração assim. Mantenha o seu coração puro. Você precisa trazer para o seu coração tudo aquilo que provém de Deus. Portanto, traga o seu coração diante do Pai das luzes e diga na sua presença: Pai, Tu sabes o coração perfeito que eu preciso diante de Ti. Ajuda-me a guardar somente o que edifica, o que Te agrada, o que é princípio Teu, e o demais que eu possa excluir. Ajuda-me, Senhor. Queridos, nós precisamos guardar o nosso coração livre e incontaminado diante desse mundo louco e pervertido. Ele não deve ser produtor de invejas, maledicências, homicídios, enganos, mentiras, fraudes. Meu coração precisa ser fonte de vida na vida de alguém. Em Provérbios 4:23 está escrito que é do coração que procedem as fontes da vida. A Bíblia refere-se ao coração de uma forma muito clara, mostrando o coração como centro,
o âmago do nosso ser como reservatório de tudo que nós somos. Em Lucas 6,45 está escrito: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. O nosso coração é a fonte da qual tiramos o bem ou o mal. Mas, querido, saiba, o nosso coração precisa ser fonte de vida, de abundância de Deus, de vida que jorra do trono de Deus. E vai ser, se nos posicionarmos no centro da vontade de Deus, vai ser fonte de vida. As pessoas que se aproximarem de nós vão receber da vida de Deus que estará jorrando dessa fonte. O que brotar de nós vai saltar para a vida eterna. Digamos que a mensagem do Evangelho também funciona como um transplante. Deus é o médico dos médicos e Ele diz a você agora: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, diz o Senhor. Deixe-o transplantar um novo coração em você. O nosso coração vai ser uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo para que ele sinta compaixão através de nós, que ele ame por meio da minha vida, que ele resplandeça amor, luz, bondade na vida do próximo, que o amor de Deus se hospede dentro de mim, que ele se derrame para as pessoas através de mim como um canal limpo, puro, incontaminado, sempre, em todo tempo. E para sempre eu vou habitar na presença do Senhor. Assim seja. Amém, amém. Guarde o seu coração em nome de Jesus.